Números capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança. A terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Zaradar, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo. Este vos será o termo do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte de Or. Desde o monte de Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade. Este termo sairá de Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente marcareis de Azar-Enã até Sefã. E este termo descerá até Sefã, até Ribla, desde Sefã até Ribla para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar, Quenineret, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança daquém do Jordão de Jericó, da banda do Oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué o filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Semuel, filho de Amijude. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Sacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Asser, o príncipe Aiude, filho de Selome. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amijude. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartisse a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las. Porém os seus arrabaldes serão para os seus gados e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade da banda do Oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do Sul 2000 côvados, e da banda do Ocidente 2000 côvados, e da banda do Norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes da cidade. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além dessas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão.
Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma alma por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra à mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ela alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer e ele não era seu inimigo nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e entre o vingador do sangue segundo estas leis, e a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa conforme ao dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue fez profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor, porque por sorte em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas, e casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então sua herança seria diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. A tribo dos filhos de José fala bem. Essa é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tisa, Ogla e Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias dos de Manassés, filho de José. Elas foram mulheres, assim a sua herança ficou a tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Amém?